interessante. E a palavra é sua. Muito obrigado. Richard, eu vou precisar... Só me faltou falar que o Warren está aqui no Rio para promover muitas atividades, coral, grupo de estudos. É importante ir lá no Ari News e olhar toda a programação, porque tem muita novidade que já foi lançada e vai ter muito mais novidade que vai vir por aí, tá? É isso. Maravilha. Então, estou muito feliz de estar aqui. Cheguei há uma semana e já participei de um monte de atividades, então eu estou muito feliz. Eu cheguei na ARI no ano 78, então voltar agora, ter sido convidado para voltar, eu saí durante a pandemia, no finais de 2020. Então, ter sido convidado 5 anos depois me deixou muito contente mesmo e me sinto em casa, claro. Assim que bom. Bom, o assunto de hoje, como muito bem falou a Débora, não é um assunto simples, e ele pode ser abordado de diferentes maneiras. E eu não sou nenhum místico, nenhum estudioso do misticismo, nem me aconteceu de estudar com um místico, mas nos seminários onde eu estudei Hazanut, se estudava a matéria de forma histórica e principalmente a origem mística de muitas rezas, do Sidur, do Mahzor. Então aí a gente estudava quais eram as ideias místicas que estavam por trás dessas rezas compostas pelos místicos, né? Então, mas a vida toda, já são 53 anos que estudo e ensino o judaísmo, me aconteceu muitas vezes de ter que falar uma introdução ao misticismo. Não é a mesma coisa um místico definir o que é o misticismo que uma pessoa de fora. Eu me considero uma pessoa de fora. O misticismo, embora seja um estudioso de judaísmo, mas o misticismo é uma ferramenta muito específica que faz uma leitura das nossas fontes e tem uma série de práticas, uma série de especulações que são um pouco longe da nossa forma de nutrir o judaísmo, da nossa cultura, da nossa forma de viver, né? Mas seleciono sempre, na hora de falar sobre o misticismo, alguns aspectos que eu considero interessantes e acho que podem ser, e espero que sejam interessantes também para vocês. E aí, então, eu compus. Eu sou uma pessoa muito interessada em o bem-estar pessoal. Então, qualquer ferramenta que possa acalmar, acompanhar, trazer algum bem-estar à pessoa, eu acho muito importante, né? E o misticismo tem exatamente essa característica. Isso, Isso, vamos pedir para todo mundo ver seus celulares se estão precisando desligar o volume. Muito bem. Além disso, além de estudar algumas ideias do misticismo e ter falado muitas vezes sobre elas, eu mesmo na vida, desculpem que eu falo em primeira pessoa, eu mesmo incorporei muito amorosamente algumas práticas e algumas ideias do misticismo judaico na minha experiência religiosa cotidiana. Então, eu vou pedir de novo para cada um ver seu celular, a ver se precisa desligar o volume. Pronto, muito bem. O misticismo... Sim. Eu vou pedir uma gentileza. A cada momento é um celular que toca. Vamos desligar os celulares, por favor? Tá bom. Obrigado. O misticismo pressupõe um mundo oculto além daquele revelado, né? Aquele que a gente vê, junto com a possibilidade otorgada à criatura humana de aceder espiritualmente por meio da imaginação e da contemplação
tanto a esse mundo oculto como a uma profunda experiência interior de unificação com a divindade, com a realidade superior. Esta convicção, claro, tem sua âncora, no caso do judaísmo, na fé religiosa judaica, e uma tradição, uma construção cultural de milênios, né? Existem outros misticismos no mundo, notadamente os orientais, né? O budismo, o taoísmo, o hinduísmo, que além de religiões são formas muito boas e muito difundidas hoje em dia de misticismo, mas a gente pode dizer que existem coisas em comum, mas cada uma está ancorada na sua própria vivência, na sua própria tradição, na sua própria teologia, né? O misticismo judaico nem existiria se não fosse o templo, por exemplo, a destruição do templo, figuras, além de Moshe Rabbeinu, como sei lá, Eliyahu Hanavi, que subiu com fogo, Deus levou, não morreu. Aqueles personagens bíblicos que não morrem normalmente e são levados por Deus, esses personagens são tomados pelo misticismo e conferem a esses personagens toda uma aura de questões mágicas e tudo isso, né? Então, também tem aquelas ideias do misticismo primitivo que podemos considerar a pré-história da Kabbalah, muito antes da Kabbalah, ou pelo menos da Kabbalah, que o misticismo, muito antes de que o misticismo judaico recebesse o nome de Kabbalah, né? Muito bem. Quando o indivíduo mergulha, isso é o que eu me interesso muito, num trabalho sério de evolução, seguindo a orientação de uma determinada tradição mística, pode sofrer uma profunda transformação mental, com uma nova perspectiva da sua própria vida e de como ele vai ler e interpretar a realidade cotidiana. Sempre existem véus que escurecem a realidade cotidiana, né? Isso é o pacotinho que a gente leva dentro. O relacionamento da pessoa com ele mesmo, o relacionamento dele com os outros, né, com todo o mundo, são aquilo que Carl Jung chamou de a sombra. A sombra é isso que eu falei antes, é o pacotinho que todo mundo carrega e que tem que tentar ir transcendendo, evoluindo para poder andar mais leve pela vida e ter melhor relacionamento com ele mesmo, principalmente porque isso é o principal, é o alívio de todas essas coisas que precisam ser aliviadas, limpas, transcendidas, para ele estar melhor com ele mesmo. A pessoa que está bem com ele mesmo, claro que vai ser melhor para o próximo também. A pessoa que não está bem com ele mesmo, muito dificilmente poderá ser muito bom para os outros e, em geral, para a sociedade também. Os misticismos de várias culturas têm servido como ferramenta para a evolução psicológica em todas as épocas. Estou me referindo aos misticismos conhecidos, que são geralmente um arcabouço intelectual muito importante, e complexo, sofisticado, e não aquela comum confusão entre misticismo e eventuais superstições que não pressupõem algum trabalho de estudo, de evolução, de contemplação. A superstição é um alívio rápido, digamos, mas que deixa a pessoa enfraquecida. Eu vou dar o exemplo mais comum, o mal olhado. A pessoa que acredita no mal olhado, ela fica enfraquecida, não mais forte, porque ela se sente à mercê de que alguém olhe para ela mal, deseje o mal, faça algum trabalho, né? Então, essas também são chamadas de misticismo. Para resumir, eu chamo isso tudo de superstições, que no judaísmo, então, abundam muito, são parte de uma cultura, de uma vivência, né? Mas que não podemos chamar do misticismo judaico, que é realmente todo um trabalho, uma produção intelectual muito importante, né? Geralmente essa forma popular de usar a palavra misticismo, né, se refere a qualquer fenômeno que não tem nenhum trabalho de introspecção nem nada. Superstições no nosso povo sempre houve.
Por exemplo, eu sou descendente, meus avós vieram da Europa Oriental, vieram da Bessarábia. Então, imagina se tem superstições no judaísmo, eles vieram com uma quantidade de crenças e superstições, né? Me lembrei de uma. Meu avô, por exemplo, ele não permitia que os netos, éramos muitos netos, assobiássemos. É porque ele dizia que assobiar chama os leitzim, são os fantasmas, né? Então, não pode assobiar. Essa é uma superstição, né? E, se você insistia, ele considerava isso não só uma questão de superstição, mas uma pouca educação, má educação. Não gostava de ouvir assobiar. Mas a origem era esse medo de estar chamando fantasma, de estar chamando entidades que possam nos prejudicar. Isso é uma superstição. Essas formas de misticismo também incluem, eu falo com o maior respeito, porque acho que cada um tem direito a acreditar no que ele quiser, e eu não tenho direito a desconstruir, dizer como você acredita, isso é uma superstição. Não pode você se meter com o que o outro acredita, eu respeito sinceramente, mas inclui essas coisas rápidas também, que são consultas a diferentes tipos de adivinhos, cartomantes, mãe de santos, todas essas coisas que as pessoas vão para procurar respostas, algum alívio, né? E incluem também objetos, conferir a um objeto algum tipo de proteção, se eu usar, se eu beijar, vai me proteger, vai me proteger de influências negativas, se eu fizer assim, vai me dar sorte, se não fizer, pode me trazer azar, né? Tudo isso no judaísmo, na humanidade, é chamado de misticismo também, mas não é o misticismo com maiúscula ao qual estou me referindo, que é um trabalho do ser humano de evolução, introspecção, né? Beijar, hein? Eu acho que não está escrito na Halachá, nem em nenhum lugar, que você tem que beijar a mezuzá, mas é um costume estabelecido que a gente respeita. Minha mulher não passa pela porta jamais, pode ser 100 vezes por dia. Na ida e na volta, ela beija, né? Então, eu acho que a mezuzá, eu acredito que existe uma questão energética também nas coisas, né? Eu acho que a mezuzá dá uma energia, né? É um amuleto? Pode ser considerado amuleto. Sempre, tudo depende da intenção da pessoa, né? Então, você sabe que o judaísmo santifica o tempo mais que o espaço. Então, a gente não pode dizer que a sinagoga é o lugar santo onde Deus atende sexta-feira. Isso não existe. A santidade das pessoas levarem para esse lugar. E tudo o que for ritual vai ter a santidade, vai ter o efeito, vai depender da minha intenção. Eu posso rezar o dia inteiro e posso fazer rituais o dia inteiro, que se eu não estou dando para isso uma intenção mesmo de sacralidade, vai ficar um ritual vazio, oco de santidade, né? Então, o importante sempre, como em tudo, né? Eu, quando vou cantar uma reza também, eu posso cantar pensando em qualquer coisa, mas eu posso me concentrar naquele papel que estou tendo naquele momento na reza, e vou conferir a esse momento um momento de atingir com meu canto as pessoas com alguma coisa que faça bem a elas, né? Com o conteúdo da reza. Tudo depende da intenção da pessoa, né? Você pode esvaziar de sacralidade, de santidade, qualquer lugar considerado santo, né? Muito bem. Em todo caso, essas coisas tipo amuletos e consultas e tudo isso são proibidas pela Torá. Está totalmente proibido pela Torá consultar adivinhos, falar com os mortos, tentar ler o futuro. Tem vários tipos de adivinhos e mágicos lá que figuram na Torá, que, claro, se está proibido é porque existiam nos povos com quem o povo hebreu se encontrava, e seguramente dentre os hebreus muitos deviam nutrir essas práticas
Por isso que está proibida, senão não seria necessário proibi-las, né? Então, mas eu também me inclino a pensar que essas culturas antigas tinham um profundo conhecimento da alma humana, que é uma forma de dizer que conheciam de psicologia muito antes de Freud, né? Então, eu posso pensar também que essas proibições não são somente o que se chama pshat, né? A leitura literal está nos mostrando que no deserto a construção de uma nova cultura e tem que lutar contra a idolatria. Essas eram práticas idolátricas, né? Avodah Zarah se chama. E para isso tinha que educar esse povo. Esse povo não tinha uma coisa assim muito simples. Eles saíram do Egito, saíram da escravidão e de repente se encontraram com um cara que disse: agora tudo isso que vocês conheciam lá acabou. Agora isso de o sol é uma deidade, a lua, o deus da guerra, o deus do não sei o quê, da chuva. Não tem. Agora tem um Deus que está por cima de tudo isso. E como se chama? Ele não tem nome. E cadê ele? Ele não tem forma. E ainda vocês vão ter que respeitar, não pode mais ter esse tipo de relacionamentos, são considerados incesto, e não pode comer aquilo, e vai ter que respeitar aquilo. Quer dizer, esse povo tinha que aceitar uma coisa que era bem complicada, né? Então, a construção dessa nova cultura incluía a luta contra a ideologia. Mas também eu posso acreditar que, porque essas culturas conheciam de psicologia, eles proibiam essas práticas porque sabiam que fragilizam a pessoa. Não deixam a pessoa melhor, deixam a pessoa mais fraca, né? Vocês sabem que existem muitos cultos, muitas religiões, cada religião tem diferentes expressões que se explora muito assim, a fraqueza, a fragilidade, a superstição, né? Justamente para exercer poder, né? Então, eu lembro em Rosário, eu nasci em Rosário, na Argentina, de repente estou ouvindo o rádio e tinha um pastor da Universal, né? Que tinha lá, já cresceu muito na Argentina também, e tinha uma emissora de rádio com programa, o cara tinha sotaque brasileiro, né? Então, ele dizia: não, você tem que saber que no cemitério tem uma entidade que se chama Exu Calaveira, dizia. Aí as pessoas, mas o que é isso? Quer dizer, ele precisava que as pessoas acreditassem que tinha uma entidade ameaçadora para ele poder salvar. Vem comigo, vai ter o manto da salvação e não sei o quê, Isso é realmente uma exploração da crendice, da superstição das pessoas mais simples, né? Então, bom, não é o caso do misticismo. Justamente eu acho que a Torá, desde que é o texto fundacional, o mais antigo que nós temos, eu acho que proibia todas essas coisas porque realmente sabia que não eram boas para o ser humano. E por falar em superstições, eu queria fazer um pequeno parêntese, só uma coisa assim mais levinha, e falar um pouquinho a respeito de algumas superstições judaicas, as mais conhecidas. Eu achei simpático. Cuspir 3 vezes. É muito conhecida, né? Pu, 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 né? Então, claro, cuspir 3 vezes é uma resposta clássica a alguma coisa que é muito boa ou é ruim. Por exemplo, como está teu neto? Como está? Ele está muito bem, pu, pu, pu. Como dizendo, eu afasto e não sei o que, claro. E o que aconteceu com fulano? Fulano está muito doente, pu, pu, pu. Quer dizer, também para evitar que, né? Então, é uma prática muito comum nos judeus da Europa Oriental. Eu não sei se os sefaradim têm isso também, né? Muito bem. Mastigar a linha. Já ouviram que... você tem um botão que caiu, aí alguém vem e costura para você, mas você não tira a camisa, a pessoa costura você vestindo. Aí não pode. Então, tem que pegar um pedacinho de linha e ficar mastigando
enquanto a pessoa costura esse botão, porque se diz assim, mir sollen nicht verneien der Zeichel, se diz em Yiddish, de que podem se costurar o cérebro, o bom senso. Quer dizer, se você não faz isso, você pode se perder, pode não ter o bom senso também. E outra explicação também para isso é que as mortalhas do falecido são costuradas em cima dele, em cima do falecido também. Então é uma forma de dizer, eu estou muito vivo, quer dizer, não tem nada a ver com isso lá. Vocês veem que tudo isso são coisas muito crendices populares, né? Que se relaciona, claro, com a morte, o medo da morte, tudo isso também. Puxar as orelhas para cima ou para baixo quando alguém espirra. Já ouviram? Muito bem. Especialmente comum entre judeus da Galícia, da Lituânia, a prática de puxar as orelhas ao espirrar gerou discussões acaloradas. Uma orelha ou ambas devem ser puxadas? Puxa para cima ou puxa para baixo? Então, a razão não é muito clara, mas originalmente era realizado se o espirro ocorresse ao falar sobre alguém que estava morto. Então, melhor também se proteger. Também. No entanto, puxar há muito tempo foi estendido a todos os espirros e geralmente é acompanhado pela recitação da frase em Yiddish, Solange Mazel Dike Jurn, quer dizer, vamos viver anos bons, né? Quer dizer, medo da morte. Espirrar podia lembrar, né? Então, puxa as orelhas para dizer não, que vivamos muito, né? Muito bem. Outra coisa é espirrar quando está se contando alguma história. Aí se fala emes, verdade. Emes. O outro que vê o cara espirrando fala emes, quer dizer, aquilo que está se ouvindo, na verdade, é verdade, acontece, né? Isso também, sim. Também é uma forma de dizer vida longa, boa saúde para quem espirrou também, né? É isso. Pronto. Fechar livros que foram deixados abertos, principalmente livros de reza na sinagoga. E não pode. Bíblias, tratados talmúdicos, quer dizer, existe um medo medieval de espíritos, entidades malignas que querem roubar a luz dos nossos textos sagrados para se fortalecer e fazer maldade depois, né? Eu, por exemplo, me ocupei anos e anos da manutenção dos rolos da Torá, daqui da... O rolo da Torá tem letras que se apagam, tem não sei o quê. Então, eu vinha, a pessoa que consertava, que fazia a manutenção deles, eu ia na casa dele para ver como trabalhava e não sei o quê. E aí ele me contava, você sabe que existem letras, tem uma caligrafia especial no rolo da Torá, né? Então, algumas das letras têm como uma coroazinha. Em cima da letra tem 3 linhas, assim, que são como uma coroa. Aí ele me dizia que, na verdade, isso é do misticismo, porque isso são espadas que protegem a Torá dessas entidades malignas que estão querendo absorver luz da Torá para se fortalecer com essa luz e fazer maldade, né? Muito bem. Colocar sal nos bolsos e nos cantos da sala. Isso, demônios e criaturas semelhantes eram conhecidos por residir nas casas novas e causar tanto caos que se pagava a pessoas, as pessoas que podiam pagar, pagavam a pessoas para que venham morar um dia ou 2, para que se acontecia alguma coisa, acontece com eles, né? Tinha que morar um pouco antes da chegada dos novos ocupantes. Galinha não vi, não. Isso tem pinta de macumba, não. Bom, então, como o sal era geralmente considerado como tendo poderes soberbos contra os espíritos malignos, muitas vezes era colocado também nos cantos de uma sala onde essas criaturas geralmente se escondiam, quer dizer, já acreditavam que as criaturas malignas estavam nos cantos, né? E o mesmo raciocínio se aplicava a roupas novas.
onde duendes e elfos menores podiam se esconder nos bolsos. Então, a colocar uma pequena quantidade de sal nos bolsos, o dono da roupa esperava afastar e frustrar seus desígnios malignos, né? Muito bem. Usar um alfinete de metal na roupa ao embarcar numa viagem. Não? Você não conhece? Tá. Isso, em algumas comunidades era um alfinete de segurança preso sob o colarinho de uma camisa ou na manga. Se pensava que o metal era uma poderosa substância protetora. Minha mãe dizia que quando caía sal em casa, na mesa, aí pegava o sal. Ah, sim, claro. Sim, sempre para trás. Sim, claro. É. Então, de acordo com Elazar de Worms, que era um líder muito importante, né, medieval da Alemanha. Terça-feira? Geralmente, quando a pessoa fazia uma mudança, uma prova, principalmente na escola, Sim. de terça-feira é o dia de sorte. Isso tem origem na Pelo também menos na assim eu Kabbalah. ouvia, Não, mas isso está e escrito. assim eu transmiti também a meus filhos. Isso está Bom, escrito. Dizem Yiddish, se zamas de catuca. Isso. O que Então, acontece? Isso aí Se chama... como é que chama? É superstição? Não. Não é superstição. Está escrito, o Shabbat, né? Sexta de noite e sábado, se chama Shabbat Menucha, o dia de descanso. Na terça-feira é chamado Shabbat Asiyah. O dia é um Shabbat de se fazer coisas, porque é uma questão dos místicos. Então, segunda-feira de noite, eu já estive em Nova York uma vez, até que fui com Nilton Bonder, que era estudante, fomos num serviço religioso de Shabbat, segunda-feira de noite. Por quê? Porque é o Shabbat Asiyah. Então, essa sinagoga, uma sinagoga pequena, em Manhattan, celebrava o Shabbat também na segunda-feira de noite. É considerado muito importante por um grupo místico, né? Nunca vai ter a mesma importância que tem o Shabbat Menucha, o dia sábado, mas era considerado também como um Shabbat. Shabbat não de descansar, mas de fazer. A explicação para isso eu realmente não conheço. Mas já participei até de um serviço de Shabbat, Kabbalat Shabbat, segunda de noite. Pode ser também. Aqui a Débora lembra. A Débora lembra que na história da criação foi feito 2 vezes, sempre depois de um dia de criação, Deus viu que era bom e disse ao Bereshit, e foi à tarde e amanhã, o dia 1, foi à tarde e amanhã, o dia 2. Então, na terça-feira, lembra a Débora muito bem, falou 2 vezes, Pa'amayim Kitov, Deus... Na quinta-feira? Kitov todos, sim, mas não 2 vezes. É possível que a origem disso de considerar Shabbat de fazer tenha a ver com isso que falou a Débora. A história eu não conheço se a origem realmente é essa. Eu sempre ouvi isso. Nesse terceiro dia ele falou, foi bom. Isso. Por isso se fala Pa'amayim 2 vezes, Pa'amayim Kitov. Foi falado 2 vezes que é bom. Muito bem. Bater na madeira, a gente já sabe, né? Bater na madeira para se proteger do mal é uma prática que não é uma prática judaica. Foi importada, mas muitos judeus a adotaram também. Muitos conectam a origem desse costume a umas crenças cristãs que relacionam a madeira a lascas da cruz e acreditam que isso traz boa sorte e tudo isso. Mas muito antes dessa época, algumas culturas consideravam as árvores como sendo deidades, deuses, as árvores. Então, os crentes estavam convencidos de que tocar ou bater na madeira podia produzir resultados bons, resultados mágicos. Tem um pedido aqui, gente, por causa da... Ah, sim, claro.
Claro, claro, claro. Como estamos transmitindo, também tem pessoas assistindo online, então o Richard me pediu para quem for falar, levantar a mão, eu vou levar o microfone e depois eu vou trazer o microfone para dar para a E próxima tem pessoa. mesmo gente tá? assistindo? Tem gente assistindo? Está gravando, então quando a gente for mandar esse vídeo para o pessoal assistir, Ah, é legal ter a claro, claro. fala de cada um. Tá certo. Muito bem. Essa questão do misticismo, voltando à prática do misticismo, na verdade, eu estou me referindo não somente ao misticismo, já vamos entrar a descrever ideias do misticismo judaico clássico, inclusive o primitivo, que eu falei, que é a pré-história da Kabbalah, né? Mas estou me referindo aos benefícios que pode trazer não só o misticismo, mas a própria religiosidade, a própria espiritualidade. Incluir a dimensão espiritual na vida da gente, não somente nutrir a leitura mística da Torá, mas simplesmente qualquer prática espiritual pode fazer muito bem. Já vamos falar depois como a ciência o comprova. A ciência originalmente, a psicologia freudiana falava isso é delírio místico, como se a pessoa é maluca, fica com autossugestão. Tudo isso era considerado uma coisa que afastava a pessoa do verdadeiro tratamento, de procurar as coisas reprimidas para que apareçam. Então, se aliviava de uma forma mais rápida e podia evitar o verdadeiro tratamento. Mas depois a ciência e os próprios rabinos na sinagoga incentivaram as práticas místicas, porque isso realmente pode trazer muitos benefícios. Aconteceu um momento histórico na humanidade nos anos 60, 1960. O movimento hippie, a contracultura, toda aquela coisa que provocou todo esse movimento que vocês já sabem. As experiências místicas passaram a incluir muito mais, como se chama? Alucinógenos, substâncias e tudo isso. Então, todo esse fenômeno trouxe para o Ocidente uma coisa que não era comum anteriormente. Hoje em dia, você quer fazer yoga, meditação, tai chi, o que você quiser, você em cada quarteirão tem 2, 3 lugares, não faltam centros onde se ensina misticismos orientais. Mas antigamente não era isso. Então, esse momento histórico, principalmente os jovens, começaram a querer incluir algum tipo de prática similar ao oriental. Então, eles chegavam lá, de repente, aos rabinos, às suas congregações, e os rabinos eram surpreendidos por esse tipo de reivindicação, de pedido. Então, tinha até rabinos ortodoxos que diziam, olha, a gente não nutre a questão mística judaica, então você vai lá procurar o rabino neo-hassídico, lá na sinagoga tal. E o rabino neo-hassídico, de repente, dizia, eu não posso conversar com você, uma coisa que não posso conversar com mulheres. Aí a moça que estava procurando não sabia o que fazer. Então, caía em algum curso de misticismo judaico e existia toda uma grande confusão, né, entre o que eram realmente um trabalho sério com simples superstições, né? Em todo caso, a sinagoga demorou anos para se acordar, né, da surpresa, né? Então, tem movimentos ortodoxos, temos o Hassidismo, no caso nós conhecemos Chabad Lubavitch, que o Hassidismo já no finais do século XVIII, XIX, pegou da Kabbalah, do misticismo judaico, coisas que eles escolheram, não tudo, e se fez também uma estrutura intelectual muito importante. Muitos dos autores iniciais do Hassidismo deixaram muita coisa escrita com as ideias místicas que eram para eles importantes para a prática deles, e tem a ver com uma coisa vivencial, principalmente
que veio como novidade nesse momento no judaísmo. O judaísmo adoecia nesse momento de uma coisa meio seca, vivencialmente. Então, se nós temos livros de liturgia dessa época e posterior, parece que está falando de matemáticas, não sei, não era uma coisa assim, vivencialmente, que podia atingir a pessoa. E o Hassidismo apareceu para democratizar a experiência espiritual no judaísmo. Na Europa Oriental tinha muita pobreza, aqueles shtetl, as pessoas eram paupérrimas, mas tinha pessoas que eram mais, que tinham melhor poder aquisitivo, e essas pessoas eram ou os ricos das comunidades ou os estudiosos. Você, para saber judaísmo, tinha que ir e estudar numa yeshiva. Estudar na yeshiva custava dinheiro. Então, esse povão, 90 e tanto por cento da população, não tinha expectativa na vida material, porque eram paupérrimos, e não tinha expectativa na vida espiritual, porque ele não sabia nem rezar, nem sabia as leis, não sabia nada. Então, o Hassidismo apareceu com o Baal Shem Tov, que se atribui a ele a fundação do Hassidismo, apareceu como uma democratização da experiência espiritual, com ideias. Vou falar coisas simples, mas tem coisas muito profundas. Eu vou falar uma coisa simples. Você pode ter uma experiência espiritual, mesmo que você não saiba rezas. Você pode cantar sem palavras. É o que se chama onigum. Fica cantando uma coisa de forma mântrica. O que faz o oriental? Pega uma palavra ou uma ideia, uma frase, e repete, 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 e medita com esse estímulo da coisa mântrica. A coisa mântrica deixa a pessoa num estado propício para a espiritualidade. Os orientais também incluem, e o Hassidismo pegou, movimentos corporais. Esse movimento corporal mexe com coisas dentro da gente e fica num estado associado, claro, com tua intenção de atingir o estado. Não se trata de atingir um barato, ficar tonto aí, são coisas propícias para a espiritualidade. Então, o Hassidismo tem o Nigun sem palavras, o Nigun Ein Sof, se chama o Nigun que não acaba nunca. Você pode ficar repetindo uma musiquinha assim. Então, isso é uma coisa mântrica, Os movimentos de corpo. Então, isso que trouxe o Hassidismo, resgatou coisas que existiam no Oriente, mas não existiam no judaísmo, e passou a ter uma coisa vivencial muito quente. A questão da alegria, a questão da dança, a questão do canto. Era realmente o judaísmo um pouco intelectual demais, um pouco seco vivencialmente. Muito bem. Então, as sinagogas então demoraram um tempo, mas tiveram que acabar incorporando a questão do misticismo ou algumas práticas dentro das suas congregações para atender a uma multidão imensa de judeus que passaram a querer também. Então, acontece que muitas vezes esses judeus não encontravam isso nas suas congregações. De repente o rabino não estava disposto. Vai fazer o quê? Um lugar de meditação? Eu não gosto disso, não estou acostumado. Então, o que aconteceu? Começou um fenômeno de procura de judeus ao budismo. Então, aí nasceu, há algumas décadas, o fenômeno chamado Jubu. Ju de judeu, e Bu de budista. Jubu. E tem livros clássicos, que comentam esse fenômeno. É um fenômeno muito importante. A quantidade de esses ashrams na Índia, esses lugares onde as pessoas vão e ficam estudando, ou ficam lá por alguns meses com algum guru, não sei o quê. A quantidade de israelenses e de judeus do mundo inteiro indo lá é uma coisa impressionante. A quantidade de sobrenomes judeus fazendo propaganda, dando cursos de budismo e centros budistas nos Estados Unidos.
uma quantidade enorme de judeus. A coisa interessante é que nem todos eles consideram que deixaram o judaísmo para ir para o budismo. Simplesmente, eles complementam a questão judaica, que é muito importante para a transmissão dos nossos valores, das questões éticas, a questão comunitária fundamental, né? Toda a ritualística, a pessoa tem um afeto por as suas próprias tradições, mas sente falta, de repente, de alguma coisa que trabalhe mais concretamente naquilo que o budismo tem. Acontece que depois se descobriu que o judaísmo também já tinha essas práticas, né? Que é a questão da meditação, para quê? Não só para se acalmar, mas para entrar num estado onde dá mais para observar o que está me acontecendo. Esse é o trabalho sério de evolução que tem esses misticismos, né? Então, tem alguns que se ofendem quando são chamados de jubu. Outros dizem, eu não tenho preconceito contra nada, eu sou judeu, minha identidade está intacta, mas eu tenho essas práticas budistas como filosofia, como ferramenta para usar, para lidar com os próprios sentimentos, né? Só um minuto. Tem muitos judeus que são espíritas também. Claro, também, é muito comum. Sim. Sim, quer dizer, a grande pergunta seria, será que o judaísmo, com toda a sua ritualística, todo o seu estudo, tudo isso, falha quando a pessoa procura, porque o judaísmo é muito preocupado com a organização social. A gente lê a Torá e é toda uma... Quando chegares na terra prometida, farás assim, plantarás a terra assim, farás assim. Muito preocupado com os relacionamentos interpessoais, para você ser uma boa pessoa com o próximo, mas realmente não se dedica especialmente com o que, por exemplo, o cristianismo chama de a salvação da pessoa, né? A salvação da alma, a salvação... Tem culturas, religiões que procuram uma forma da pessoa se sentir salva, né? Adotando estas ideias ou todo. Então, o misticismo judaico, que já existia também, mas as pessoas não conheciam, tem esse trabalho de introspecção, de autoconhecimento, de reflexão, usando as ferramentas da tradição judaica e do misticismo judaico. Então, não é uma falha do judaísmo, mas hoje em dia, digamos, tem movimentos judaicos não ortodoxos, além do reformismo, que nós fazemos parte, os reconstrucionistas, outro que se chama o Jewish Renewal, né, do Rev Zalman, o Rev Zalman, que adotam práticas claramente orientais, né? Vocês sabem como é tudo. Tem formas de se fazer as coisas. Tem coisa que tem muita pinta de oba-oba, né? Todo mundo, vamos nos pegar e vamos nos pintar e eu vou batizar todo mundo estando na piscina. Todas coisas que têm muita pinta de exploração, né? De oba-oba, mas tem muitas práticas. Hoje em dia, os rabinos reconstrucionistas, muitos reformistas também, Masorti um pouquinho menos, são mais próximos da ortodoxia, estão mais preocupados com a observância ritual, né? Então, mas tem muitos rabinos preocupados com integrar a vivência mística. Vamos cantar um nigum antes de começar a rezar, a forma de criar um ambiente, tudo isso é influência do misticismo, né? Então, sim. Eu queria perguntar, assim, que eu já vi isso na sinagoga e na capela, são os signos de astrologia. Aí eu queria saber como é que a religião judaica vê essa parte da astrologia, que também é um conhecimento muito antigo, né? A religião judaica, claro, proíbe, a Torá proíbe a consulta, a adivinhação do futuro e tudo isso lá, mas acontece que na época persa, porque a astrologia tem origem na Pérsia, né? Na religião de Zoroastro e todas essas coisas.
na época persa, entrou no judaísmo também o relacionamento entre as tribos de Israel e alguns dos signos do zodíaco, né? Então, ficou como sendo uma coisa também tradicional judaica. Não significa isso que a teologia judaica, a halajá, a lei judaica, autorize você a ficar consultando todo dia um horóscopo, porque isso estaria dentro dessas consultas que a Torá não permite. Agora, os símbolos ficaram. Você viu que naqueles vitrós, naquelas coisas que tem os signos do zodíaco, sempre estão relacionados com uma das 12 tribos de Israel, né? Aí, claro, vai ter uma explicação por que cada uma, por que essa tribo tem alguma característica comum com o signo de Virgem ou com o signo... Isso, não sei qual seria a origem, mas está totalmente integrada na coisa pictórica, na coisa de imagens, do judaísmo, totalmente integrada. Então, não está proibida, nas próprias sinagogas está. As que? Porque Israel não é uma teocracia, pelo menos dentro do possível, está se tentando que não seja. Então, tem liberdade, tem muitas coisas e muitas profissões que não tem nada a ver com a religião judaica, porque é um país com uma quantidade de liberdade e democracia dentro do possível, né? Estamos aí, todo mundo tentando que continue sendo, que não vire uma Arábia Saudita, nem um Irã, e as mulheres sejam proibidas totalmente de não sei o quê, porque seria horrível isso. Principalmente pelo respeito à parcela enorme da população que não quer isso, né? Isso. Muito bem. Então, estava contando do fenômeno, então, Jubu, e ficou, então... Tinha uma pergunta também. Sim. Eu cresci ouvindo que Cabala era para os sábios, que só homens maiores de 40 anos poderiam estudar Cabala, que não era pertinente tentar se preocupar com o Olamabá, com o oculto. Vou chegar a isso, vou chegar. E, de repente, tem essa eu vou chamar de banalização, essa popularização Sim. também extremada. Claro. Eu vou chegar a isso quando começarmos entremos no tema do misticismo primitivo, que tudo isso é da época talmúdica, né? Antes disso não se conhece. Você não esqueça que depois da destruição do Templo de Jerusalém, mudou tudo na vida judaica. Acabou a religião conhecida, que era a religião do deserto e depois do templo, uma religião de sacrifícios, uma religião de sacerdotes. Essa religião consistia em a pessoa levar um bicho para o sacerdote sacrificar, para agradecer, para pedir, para o que for. Tinha sacrifício para tudo, né? Quando se destruiu o segundo templo, os rabinos decidiram que era momento de acabar com essa religião. E eles inventaram essa religião que a gente conhece hoje, que já convivia um pouco fora do templo, né? A religião do estudo, a religião da interpretação, os rabinos que já estavam escrevendo o que não podia se escrever, que era a lei oral, que depois só no ano 200 se editou e se publicou com a Mishnah, né? Então, tudo isso vem dessa época. O Talmud, então, preocupado, então, trouxe essas proibições à pessoa entrar, porque esse misticismo inicial era bastante pesado, né? Eram práticas terríveis, jejuns de 40 dias, eram coisas assim. A pessoa estava procurando chegar aos mistérios do universo, da criação, né? O ser humano sempre é angustiado com as
perguntas existenciais, né? O que eu estou fazendo aqui? Para que é tudo isso? Qual é o objetivo da vida? Por que a injustiça? Por que a maldade? Por que a pobreza? São as perguntas existenciais que, em princípio, racionalmente não teriam resposta, mas que sempre aparece alguém dando alguma resposta. Se a pessoa gosta, pode comprar, né? Muito bem. Eu falei antes que, em algum momento, as práticas místicas, práticas espirituais, algumas práticas místicas, acabaram sendo aceitas pelos rabinos e também pela ciência, né? Porque a origem de tudo isto era que realmente, como eu falei no começo, era considerado todo um delírio místico, né? Mas depois, com o tempo, a psicologia e a medicina contemporânea se abriram para integrar de uma forma séria, ética, estruturada, né, as experiências místicas e espirituais no âmbito terapêutico também. Reconhecendo que para muitos pacientes, né, quer dizer, a ciência aceita isso até como no âmbito terapêutico, essas vivências se associam a um melhor bem-estar psicológico, sentimentos de paz, e podem promover uma transformação pessoal e auxiliar na busca de um sentido mais amplo da vida, na busca de propósito, na busca de conexão com alguma coisa maior. Então, isso acabou sendo, claro que a ciência conhece muito bem quando pode aplicar e não, quando não, dependendo também do paciente, que tem paciente que se vai nutrir questões místicas, ele vai pirar na mesma hora, né? A gente já conheceu muitos casos de pessoas que bem contam, que estão sentindo isto, que imaginaram coisas e acabaram acabando de pirar. Quer dizer, se tem uma coisa que é perigosa, é o mergulho em formas, em práticas místicas assim mais profundas, né? Muito bem. Em todo caso, a ciência abriu ampliamente os braços para a autossugestão, que é considerada uma ferramenta poderosa de regulação emocional, de foco. Quer dizer, que teria errado se eu tenho um filho que diz que estou com uma dor, e ele começa a pensar, já não dói mais, e acaba parando de doer. O que tem de errado? Se deu certo, o que eu vou dizer? Mas isso é só autossugestão. Para fazer simples, isso é o que a ciência percebeu. Isso pode ser muito benéfico terapeuticamente e pode apoiar muito em casos de crise séria, de luto. Tem muitas questões onde a questão existencial está em jogo e o paciente está muito perturbado. Isso pode realmente ajudar muito, né? Muito bem. É isso. Pronto. Eu não vou falar sobre o uso de substâncias, já falei, não sei o quê. Muito bem. Então, eu vou entrar um pouquinho na questão da história, realmente, do surgimento do misticismo judaico na época talmúdica, depois da destruição do templo, né? Os escritos místicos, como em qualquer cultura, como no judaísmo, não são uma coisa que começou, é uma construção que pode demorar séculos e milênios. Tudo no judaísmo a gente acha, às vezes, que caiu no Monte Sinai, assim como a gente conhece, já era assim de sempre, mas são construções de diferentes épocas e de diferentes grupos, com diferentes tendências, que vão introduzindo a uma prática, ao corpus principal da religião, vão introduzindo ideias da moda, que às vezes estão na moda no mundo inteiro, então entram nesse grupo também, né? Então, e foi se manifestando, esses escritos foram se aparecendo de múltiplas maneiras em expressões, como eu falei, anteriores à Kabbalah, como a conhecemos, e a Kabbalah atual a conhecemos mais ou menos com uma forma que recebeu no século XVI,
pelos místicos de Tzfat, né? Safed, né? Essa cidade de Israel, onde vocês sabem que a expulsão da Península Ibérica foi em 1492 e os judeus entraram pelo Mediterrâneo e um governo que recebeu eles de braços abertos foi o sultão da Turquia. Então, os Sefaradim, Sefarad significa Espanha, né? Então, os Sefaradim se instalaram no Mediterrâneo inteiro, nos Balcãs, né? E uma quantidade enorme foi para a Turquia, nas ilhas Rhodes e no norte da África, no Marrocos, né? Todos esses são chamados Sefaradim porque provêm da Península Ibérica, né? Sefarad, no hebraico antiquíssimo, já era a Península Ibérica. Então, floresceu uma cultura judaica importantíssima, né, na Turquia, e muitos desses sábios, alguns deles místicos, emigraram para a Terra Santa e se instalaram na cidade de Tzfat, que tinha até hoje toda uma aura de misticismo, né? E floresceu lá Moshe Cordovero, Yosef Karo. Yosef Karo é o autor do Shulchan Aruch, que é o código de leis que a gente consulta até hoje, né? Foi o último código assim que foi canonizado até hoje, onde uma pessoa ortodoxa consulta o que pode e o que não pode, né? Então, Karo, além de ser um cara preocupado com leis, era um grande místico. Depois teve todos turcos, né? Depois Alcabetz era um poeta, é o autor do poema Lejadodi, que nós cantamos na sexta-feira, né? Eram todos grandes cabalistas, né? O último deles era o mais importante, que transcendeu como sendo o grande cabalista da época, mas ele já nasceu em Jerusalém, era mais jovem que todos eles, e era o Yitzhak Luria, né? O Ari Kadosh, né? Então, ele foi a figura mais importante do misticismo de Tzfat, e a Kabbalah, como nós a conhecemos, se conhece como a Kabbalah luriânica, né? Pela influência do Luria. Já vou falar sobre o Luria, né? Muito bem. Então, essa realidade oculta, que estamos que o misticismo pressupõe também, é uma outra realidade e é vivida através de meios que vão do concreto e o verbal, que é o mundo físico, e o abstrato e imaginativo. Quer dizer, a imaginação e a contemplação, claro que isso tem que incluir a própria religiosidade. Se eu tenho fé em Deus, é porque estou acreditando numa coisa que não posso ver, né? Então, a questão imaginativa, a fé, é fundamental em tudo isso. Se você não aceita, você não tem a crença de que isso possa existir, então tudo isso não adianta, né? Isso seria o pensamento de um racionalista, que existem, e no judaísmo temos muitos também, que vai te dizer tudo isso é besteira, né? Tem um que diz, um místico é uma pessoa que está aqui, mas ele pensa que está em outro lugar. Então, mas nós podemos aceitar que, assim como nós aceitamos a presença de Deus nas nossas vidas, nós podemos aceitar que existem coisas que transcendem o mundo dos 5 sentidos, o mundo daquilo que nós estamos vendo, toda a questão da energia que nós sabemos, toda a questão da luz, a Kabbalah não chama isso de energia, chama isso de luz, né? O cabalista procura luz. Então, tudo isso depende de que você acredite ou não. Então, no caso do judaísmo, temos judeus que têm essa tendência à questão mística e tem outros que não aceitam, não gostam, não nutrem, têm direito, tudo bem. Eles preferem a religião assim ritualística como a gente a conhece, né? Muito bem. Claro. Exatamente com relação a essa questão, a aceitação dessa questão mística por parte dos ortodoxos e do reformista.
Como é que dá essa diferença? Assim, porque os ortodoxos em geral são mais fechados a talvez crenças fora do... São menos abertos, vamos colocar assim. Isso daí, na prática, não ocorre, porque, de alguma forma, está previsto. Como é que você observa, na prática, essa diferença entre ortodoxos e reformistas? Na verdade, não existe somente um tipo de ortodoxo, existem vários, né? Nós podemos chamar... aqui no Rio, por exemplo, eu cheguei a ver essa diferença claramente, eu cheguei no ano 78 e existia o que se chama a ortodoxia moderna. A ortodoxia moderna surgiu no século XIX como resposta ao surgimento da reforma. Quer dizer, eles se assustaram com o surgimento da reforma e eles viram também que o reformista queria ser um judeu religioso, mas integrado na sociedade. Não queria se vestir diferente, viver isolado no gueto, em comunidades, né? Então, o rabino Samson Raphael Hirsch, um rabino muito importante, que deixou coisa muito boa escrita, inventou um movimento que se chamava Torá im derech eretz, quer dizer, Torá com boas maneiras, por assim dizer. Quer dizer, você pode pertencer à sociedade também, que não vai se vestir diferente e viver isolado da sociedade, né? Então, isso é a origem ao que nós conhecemos no Bar Ilan, o Bnei Akiva, né? Se chama ortodoxia moderna. Depois surgiu as seitas racídicas. As seitas racídicas nutrem muito a questão mística. Então, é diferente. Os ortodoxos da ortodoxia moderna, eles que iam receber essa moça e dizer, não, o judaísmo não dá tanta importância ao misticismo assim. Já um rabino de Chabad, ele vai dizer, não, você não pode isto, porque se você fizer assim, vai acontecer isso. Ele tem toda a leitura e a interpretação mística das coisas. Isso que é a ortodoxia. E no caso do reformismo, é um dos movimentos não ortodoxos. Existem os reconstrucionistas, existem vários movimentos não ortodoxos, e todos eles incorporam o misticismo nas suas práticas religiosas. Depende do lugar, da comunidade, dos líderes, dos rabinos. Tem rabinos que não gostam também muito disso. Então, mas tem outros não, que estimulam. E a própria comunidade vai e pede. Por que não fazemos um curso de meditações judaicas, por exemplo, que existem há centenas de anos, Desde a época medieval, tinha Abulafia, um sábio também, ele que inventou uma série de meditações cabalísticas, né? Então, depende do lugar, e ninguém proíbe. Só um instante. Essa leitura, essa compreensão de que Cabala é também, você age e aquilo tem uma consequência, é uma das leituras, é uma das interpretações da Cabala, não é? Não, para resumir rapidamente, se fala que os mundos de cima e os mundos de baixo interagem. Isso todos os misticismos falam, né? Então, tem essa ideia do Adam Kadmon, né? O homem primordial, né? Que não se refere somente ao Adão, mas já depois vou explicar um pouquinho isso, se der o tempo, né? Porque é muito difícil você pegar o negócio do misticismo, é muito difícil numa vez e em pouco tempo. E eu queria falar um pouco dos possíveis benefícios que pode trazer ao ser humano a incorporação de práticas espirituais místicas, né, na sua vida cotidiana. Mas realmente se interagem, então, no caso do judaísmo, existe a teologia, que parte da Torá. O místico é uma leitura da própria Torá, não é que o misticismo é uma rama que não tem nada a ver com o corpus tradicional, né? O misticismo trabalha com a prática das mitzvot. Qualquer coisa que a Torá peça para você fazer tem um peso fundamental no próprio universo. Então,
a prática de mitzvot, ou a prática de boas ações, vai afetar o mundo espiritual e, dessa forma, o mundo espiritual vai fazer fluir o que se chama shefa, né? Um fluxo de coisas boas na história, o que acaba dando de que a tua observância das mitzvot, as tuas boas ações, podem alterar a história, né? Então, isso tem a ver com toda a estrutura intelectual da Kabbalah, né? Isso pode ser falado de outras formas. O Maimônides, porque não era místico para nada, né? Pelo contrário, era um racionalista, e a Kabbalah, na Europa, na França, apareceu como resposta ao racionalismo de Maimônides. Maimônides dizia: você tem que considerar sempre o mundo como que está equilibrado entre o bem e o mal. Ou seja, depende de você que a balança penda para o lado do bem ou para o lado do mal. Quer dizer, era um estímulo para você ser bom, praticar boas ações, né? Observar as mitzvot. Você tem que saber que cada coisa boa que você fizer está alterando o equilíbrio do universo todo. Então, a Kabbalah trabalha muito com isso, né? A interdependência entre os mundos espirituais e o nosso mundo material. É isso. Muito bem. Então... Eu tenho um livro de cabeceira, 2, aliás, do Berg. Sim. É válido, né? Claro. Mas eu leio, releio, e sempre... Então, existem em cada época, existem pessoas que criam algum movimento, escolhem, dão a forma que eles escolhem como para apresentar para as pessoas. Não é que isso seja exatamente o que um cabalista tradicional faria, porque a Kabbalah inclui a aproximação ao texto. Este texto está em hebraico. Então, você tem que ter domínio do hebraico. Para a Kabbalah, cada uma das letras tem 1 milhão de significados. Então, você estudar Kabbalah não é lá fazer um curso que se parece muito a cursos que podem ajudar muito a pessoa, né? Não sou pejorativo, curso de autoajuda, não sou pejorativo falando nisso. Mas, digamos, o que o Berg criou no Kabbalah Center não é o que um cabalista antigamente faria para ensinar Kabbalah. Você teria que aprender o hebraico, teria que ser uma pessoa que absolutamente observante das mitzvot, você tem que, né? É isso. Então, voltando às proibições no Talmud, claro, as ideias principais da Kabbalah inicial, a literatura se chamava literatura de Eichalot. São autores anônimos que deixaram alguns livros escritos e que isso reflete o início do judaísmo, do misticismo judaico, na época posterior à destruição do templo. A literatura de Eichalot fala de práticas. O que procura um místico? Um místico procura justamente chegar o mais alto possível para ele conseguir obter os segredos, né, da criação, as respostas para todas as perguntas, chegar ao trono, e aí tinha toda uma estrutura de anjos e coisas que ele tinha que lutar com eles para poder passar, né? Então, esses Eichalot eram como palácios no mundo espiritual que ele tinha que atravessar. Eichal, além de palácio, significa também como um salão, um recinto. No Templo de Jerusalém, o Eichal era um lugar grande que tinha antes do Sancta Sanctorum, né? O Kodesh HaKodashim, o lugar mais santo, que era um lugar pequeno, onde tinha lá a Arca da Aliança, e aí somente uma vez por ano o sumo sacerdote, né? O Kohen Gadol, podia entrar lá, só ele, uma vez por ano, e pronunciar lá o nome impronunciável, que ninguém conhece qual é o som desse nome. Na Torá, esse nome aparece com 4 letras, né? Yud, Hei, Vav, Hei. A gente, quando lê isso, fala Adonai, né? Mas, na verdade, o Adonai significa meus senhores.
nem meus senhores, sim, meus senhores, né? É a forma de pronunciar. Mas qual é o nome que se chama Shem HaMeforash, né? A gente não sabe. O sacerdote, o sumo sacerdote sabia e pronunciava lá. Mas antes de entrar no lugar santíssimo, tinha o Eijal. Eijal era como um recinto, né? Então, os místicos chegavam lá para chegar ao trono de Deus, queriam se encontrar com Deus, queriam ver a luz e não sei o quê. Então, era uma coisa que realmente era uma prática perigosa, né? E tinha, como eu falei antes, grandes jejuns e grandes sacrifícios, que se a pessoa queria entrar numa outra coisa, que era um grande mexigás, de repente, muito perigoso, muito perigoso, sim. Inclusive, ele é amarrado numa porta. Por se acontecia. Exatamente. Claro, claro. O Cohen Gadol entrava em Yom Kippur, lá, uma vez por ano, lá dentro, e tinha uma corda amarrada de uma perna por se acontecia alguma coisa com ele, para poder puxar ele para fora, porque ninguém podia entrar lá. Sim, muito bem observado. Então, o que era um místico nessa época inicial do misticismo? Era alguém que queria entrar no pardés. Pardés significa pomar. E no misticismo às vezes se traduz como jardim também, mas no hebraico é pomar. Ele queria também descer da Merkavá também, o misticismo da Merkavá. Então, vamos ver, para mais ou menos encerrar, o que são essas duas coisas. O que é pardés? Pardés nós conhecemos até hoje, o termo, como sendo um acróstico, né? Pardés, né? Em hebraico, Pei, né? Reish, Dalet e Samach. Pardés. É um acróstico que significa 4 níveis de leitura dos textos sagrados, 4 formas de interpretação. O Pei significa Pshat, a leitura literal. É aquilo que aparece, é o mais fácil, sem grandes interpretações. Né? O Reish significa Remes, que é uma alusão ou um sentido simbólico, como metáforas, alguma referência oculta. Isso já é uma leitura, é o que a gente tem nos livros dos comentaristas, né? Interpretações já um pouquinho mais profundas. O terceiro é o Dalet, é Derash, vem da palavra Midrash, que significa uma interpretação, baseada em comparações, ensinamentos rabínicos, já é uma coisa mais profunda. E o Samech final significa Sod. Sod é secreto, né? Então já é a leitura mística, esotérica, né? Revelada por inspiração ou por insight, quer dizer, a pessoa se concentra, contempla, nutre esses exercícios e ele, estando concentrado, recebe insights. Na verdade, não tem grandes esoterismos. Quando a pessoa medita e ele relaxa totalmente seu corpo, se concentra na respiração, ele pode entrar num estado onde a sua mente pode trabalhar de uma forma mais clara e ele receber insights, ele pode perceber coisas que não percebia. Não tem nada de mágico isso, é uma coisa realmente que pode acontecer, né? Esse modelo de interpretação, o pardés, para interpretar um versículo da Torá, uma mitzvah, é usado pelos exegetas, os comentaristas, né? Para extrair múltiplas camadas de significado de um único versículo, né? Isto é o coração da tradição exegética judaica, né? As formas de interpretação. Agora, a definição de pardés, a palavra pardés, como eu falei antes, o místico é um que entra no pardés. O que quer dizer isso? A definição de pardés, porque essa tradição exegética também não é uma questão daquela época, já é medieval, já é um rabino Bachya Ben Asher, que ele descreveu esses níveis de interpretação e a partir do Bachya que se iniciou essa tradição interpretativa do pardés, né? Mas na época atrás, na época talmúdica, a definição de pardés significa a palavra jardim
como metáfora de toda a experiência mística. Entrar no Pardés significa você ter conseguido atingir, né, esses lugares de luz, esses lugares onde tem resposta. Isso é o que o místico busca, entrar no Pardés, né? Então, é isso. Aparece 1.300 anos antes que a descrição das 4 formas de interpretação, né? É uma jornada espiritual de grande risco. Então, o Talmud aí comenta que tem 4 sábios, isso aparece já no Talmud, 4 sábios que entraram no Pardés, já se referindo ao Pardés como uma questão... É o lugar da experiência mística, né? O paraíso é uma coisa específica, né? É o lugar da experiência mística. Então, diz assim, um sábio, Ben Azai, entrou e morreu. Como dizendo, entrou, ouviu a luz, recebeu algum segredo, alguma revelação, não aguentou e faleceu. Outro lá ficou maluco. Outro sábio lá entrou e se fez apóstata, abandonou o judaísmo. O Elisha Ben Abuya é chamado Aher, o outro. Na tradição judaica, quando se fala dele, se fala o outro, para não mencionar nem o nome. Somente um sábio, Rabi Akiva, entrou e saiu. Quer dizer, conseguiu entrar naqueles secretos místicos e ele saiu ileso, né? Somente Rabi Akiva. Isso é relato, isso não é Haggadah, isso não é Midrash, isso é... No Talmud, em Hagigah, no Tratado de Hagigah, está escrito esse relato de que esses 4 sábios entraram no Pardés e somente um conseguiu sair ileso, né? Então, com isso estão querendo te dizer que é uma experiência de muito risco, né? Se um morreu, outro... Então, eles começam a proibir. E no Talmud mesmo dizem, não pode se comentar, estudar o que é a Merkavá, não pode. Não pode, sei lá, uma série de coisas, não pode. Você não tem direito, se você olhar para 4 coisas, é melhor que você não tenha nem nascido. Quais são as 4 coisas? O que está na tua frente, quer dizer, para o futuro, o que está atrás de você, o que está em cima, o que está embaixo. Quer dizer, você não entra nessas coisas que você vai ficar maluco, né? E aí... Sim, e aí também ficou aquela coisa que você começou a falar, a pessoa para estudar isso tem que ter mais de 40 anos, tem que ser casado e tem que ter uma profissão que não tenha nada a ver com religião. Quer dizer, ser uma pessoa que tenha fios à terra, né? É isso. Eu queria saber se o Spinoza tem alguma ligação com esse estudo. Não. Ele é um filósofo racionalista, muitíssimo posterior, né? E muito racionalista, quer dizer, não é misticismo. Muito bem, gente, lamentavelmente não consegui entrar na cabala luriânica e na Sefirot e tudo isso, e nas meditações cabalísticas, mas quem sabe outro dia a gente pode entrar nesse tipo de coisas também. E... Quem sabe não, nós sabemos. Tá bom. Não é? Tá bom. E também não quero abusar muito com dados também. Assim que, bom, espero que tenham gostado e espero poder continuar com esse assunto mais um pouquinho. Rapidamente, o Marcelo Gleiser, que é físico e tudo, e físico quântico, ele fala muito que na física o pessoal está procurando de onde veio, como é que foi tudo, como é que o mundo surgiu. Claro. Então, não deixa de ser também uma procura, um cientista procurando uma coisa espiritual. Claro. Sim. Sim. Estou dizendo, O Gleiser. o físico quântico Marcelo Gleiser, que é aqui do Rio, Sim, conheço. e que procura, dentro da física, dos estudos, o começo do mundo, como veio, por quê? Só dizer veio o Big Bang, sei lá. Claro. Mas por quê? Da onde? Claro. Então, não deixa de ser uma coisa mística, uma procura mística. Sem dúvida. Agora, voltando à minha intenção de trazer isso, o importante é que a pessoa possa entrar dentro dele mesmo. Como falou um Rebbe Hassídico, o Rebbe de Kosk, veio um jovem e falou...
viajou e foi a ver o Rebbe de Kosk. O Rebbe perguntou: o que você veio fazer? Eu vim procurar a Deus. Então o Rebbe falou: você perdeu tempo e dinheiro, porque Deus está em todo quanto lugar e está dentro de você. Você podia ficar na tua casa e encontrá-lo também. Então, o que eu deveria ter vindo a fazer aqui? A procurar você mesmo, a se encontrar você mesmo. Então, a intenção de tudo isso tem que ser que a pessoa esteja melhor. Né? Aliás, o judaísmo diz claramente, já nem o misticismo, o estudo do judaísmo, as práticas rituais e todas estas coisas, tem que ser para melhorar a pessoa, não pode ser para fazer ritual solamente. Tem que trazer um benefício à própria pessoa. É isso, gente. Muito bem.